em que todas as coisas ali estavam parecendo que iriam dar errado e por meio da inteligência, por meio, né, do emprego das armas, por meio, enfim, da maestria ali naquele jogo da guerra ou daquela luta, seja ela de qual maneira for, aquilo lá enche nosso coração de alegria e estímulo de ver aquilo lá acontecendo. A grande realidade é que, para que as guerras sejam travadas, é necessário haver uma estratégia. E uma estratégia que precisa ser seguida, porque se essa estratégia não é seguida, a tendência é que os homens sejam sobrepujados pelos seus inimigos. Uma coisa que a gente pode ver que é uma analogia para a guerra atual para os homens são os jogos, né? Os jogos têm essa analogia com a guerra, porque na maioria das vezes, né, os jogos são os homens lutando contra os outros homens, né? Um time lutando contra o outro, ou uma pessoa lutando contra o outro, ou um homem lutando contra a natureza, buscando sobrepujá-la. E todo esportista, né, de respeito, todo esportista a nível profissional, ele é ensinado não somente no manejo das suas armas ou do seu corpo, né, ou do seu esporte, mas nesse ensinamento ele aprende táticas, ele aprende estratégias. Ah, essa semana eu estava assistindo, por exemplo, um stories cujo nome, o título do stories era assim, né? O técnico fez o gol. E aí eu achei, né, que o técnico ia entrar na partida e de alguma forma fazer o gol, né? E aí fui cair, né, no clickbait ali para assistir aquele vídeo. Mas o que que aconteceu ali foi uma jogada claramente ensaiada. E antes um pouco da jogada acontecer, como se fosse no tempo ou alguma coisa assim, o técnico ensinou a jogada, falando: olha, você vai correr para cá, você vai correr aqui, você vai tocar a bola de primeira nesse aqui e esse aqui vai chutar diretamente para o gol. E aí imediatamente já corta e eles fazem exatamente de acordo com o técnico e o gol é marcado. Estratégia é necessária para a gente ter os nossos objetivos cumpridos. É necessário assim nos negócios e é necessário para todas as áreas da nossa vida. Talvez trazendo um tema muito quente, né, do momento, de ontem para hoje, talvez alguns nem tenham visto, e talvez seja bom por isso mesmo que não tenham visto, porque não ficaram o dia do Senhor, né, assistindo TV. A tentativa de assassinato do Donald Trump ontem, né? Não sei se alguém perdeu ou alguém viu, mas essas pessoas que pouco se sabe ainda, né, sobre as condições ali do assassinato, tem muita história relativa a isso, mas a principal coisa que está sendo dita agora é a falta do sistema de segurança, né? Porque parece que foi muito boba a forma como aquela pessoa tentou assassinar o Donald Trump e não conseguiu, mas o sistema de segurança falhou, aparentemente, né, segundo o que as pessoas estão falando, de uma forma muito crassa, de uma forma muito besta, né, de uma forma muito óbvia. Tanto é que o atirador, né, que estava em cima de um prédio, ele estava perto das pessoas que estavam lá assistindo. E alguns momentos antes do tiro, as pessoas começaram a alertar as autoridades que tinha um cara com uma arma em cima de um telhado, e só que ou não deu tempo, ou enfim, não foi explicado ainda tão bem, mas isso não foi suficiente para parar o ataque daquele homem. Certamente, se a estratégia, né, de defesa daquele antigo, né, daquele ex-presidente fosse melhor aplicada, certamente, né, pelo menos uma pessoa não haveria morrido, né? Uma pessoa morreu nesse ataque, não foi o ex-presidente, mas foi uma outra pessoa que estava lá na plateia, cuja identidade eu não acredito que ainda tenha sido divulgada tão claramente. Mas é necessário, e tudo nos mostra que sem uma devida estratégia, se nós temos um objetivo, em especial se nós estamos numa batalha e queremos sobrepujar um inimigo que usa de estratégias, que usa de furtividade, que usa dos seus meios maus para alcançar os seus objetivos maus, né? A estratégia se torna algo necessário para nós e nós precisamos nos ater a ela. Não pode ser diferente com a vida cristã. Se você não entendeu a analogia, deixo ela mais claro agora. O texto de hoje vai nos apresentar a realidade, mais uma vez, de que nós não estamos aqui nesse mundo tranquilos, como se fosse num resort, né? All inclusive, né? Tudo pago, tranquilo, só aproveitando uma colônia de férias. A grande realidade é que sim, nós estamos numa batalha mortal, numa guerra, num jogo cujo qual, se nós perdermos, nós perdemos as nossas próprias vidas.
Esse jogo, né, ou essa guerra, toma tudo que nós somos, toma tudo que nós temos. E se nós formos despreparados para essa guerra, a realidade é que nós seremos sobrepujados pelos nossos inimigos. E isso eu gostaria de trazer já trazendo a seguinte ideia, né? Pense em você, na medida em que eu exponho esse texto, se muitas das ah, batalhas que por vezes nós perdemos dia após dia não é por deixarmos a estratégia bíblica de vitória. Então, escute todo o sermão com esse ponto em mente. O sermão aqui vai ser dividido em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós vamos ver no verso 1 mesmo a estratégia que Deus nos dá. Em segundo lugar, nós vamos ver o objetivo no verso 2 que deve ser alcançado com essa estratégia, ou seja, qual é o fim para o qual essa estratégia é empregada. E no fim, nós vamos ver 3 argumentos ou motivos pelos quais nós devemos necessariamente aplicar essa estratégia para alcançarmos esse objetivo. E que Deus nos abençoe assim na consideração da sua palavra. No verso 1 do capítulo 4, então, a escritura diz: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com esse mesmo pensamento, que aquele que padeceu por nós na carne, perdão, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O apóstolo Pedro agora começa mais uma sessão, só que a forma como Pedro tem escrito até então aqui, principalmente nesses capítulos 3 e 4, tem sido um encadeamento de argumentos, os quais a gente quase que não tem tempo para respirar. Se a gente for ler eles, né, eles vão contra as leis atuais da retórica, que nos dizem que a gente tem que ter, né, falas curtas, com muitos pontos finais, para dar tempo do leitor entender. Certamente isso é um estilo, e é um estilo que é adequado para uma audiência menos capacitada ou menos culta, a gente poderia dizer. Mas a forma como Pedro aqui emprega os argumentos tem um estilo próprio e que demonstra também alguma coisa por si só. Já vem demonstrando que esse pensamento dele é como se ele estivesse dando um sermão de uma vez, né? Diferente de Provérbios, por exemplo, que cada versículo muitas vezes tem o seu ponto e às vezes é até difícil entender a relação dos próximos versículos de Provérbios com aquele versículo. Aqui não. Todos os versículos estão muito interligados, como se fosse um grande sermão. Isso chama a atenção mais uma vez, né, para que a gente não perca de foco aquilo que Pedro vem trabalhando. Pedro vem ensinando na carta, aquilo que também nós temos visto nesses primeiros capítulos dos Salmos, né, que os crentes nesse mundo em que estão ainda sujeitos às fraquezas da carne, ao pecado, à antiga natureza, devem estar atentos e lutar contra a sua antiga natureza, perseverando em santidade, em especial quando o próprio mundo nos persegue. Então ele está falando por aqueles cristãos que são perseguidos, por aqueles cristãos que muitas vezes, seja uma perseguição direta e feroz, seja uma perseguição indireta, mas igualmente que prejudica o cristão, ele deve, em tudo, permanecer mantendo a fé, a esperança e a santidade. Pedro, no último capítulo, né, nos falou daquela porção bastante complicada até de compreendermos. Mas a suma de tudo que nós vimos é que Cristo morreu e foi ressuscitado, e a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, então, servem como base e argumento para esse mesmo objetivo que ele tem ensinado na carta. Ou seja, para que nós tenhamos confiança, conforto e verdadeira fé e santidade enquanto caminhamos nesse mundo. E agora, ele, nesse primeiro versículo do capítulo 4, ele continua na mesma argumentação. Tanto é que ele começa com um ora pois, né? Então, portanto, como se fosse uma continuidade do pensamento que ele havia começado antes. E aí o que ele coloca tem muita semelhança com o que nós vimos antes. Ele fala assim, né? Em primeiro lugar, já que Cristo padeceu por nós na carne. Essa é a base de toda a estratégia a respeito da qual ele vai falar agora ainda no restante do capítulo. O pressuposto, né? Ou a base de tudo o que será dito é que Jesus Cristo, em primeiro lugar, já morreu. Morreu de fato.
né? Os homens viram. Ele foi não somente declarado morto, mas as pessoas viram ele morto, as pessoas sepultaram a ele. Ele morreu, ele padeceu, só que a sua morte não foi vã, mas ele padeceu também não sem motivo, mas por nós. Ele morreu para que nós pudéssemos ter justiça. E ele morreu assim, então, na esfera da carne. Ele não está falando, como eu já expliquei em outros momentos, ele não está fazendo uma contraposição entre carne e espírito, né, no sentido de que é corpo e alma, mas ele está falando o reino da esfera da fraqueza do homem, em contraposição, quando ele fala espírito, do reino da esfera da vida, que é promovida pelo Espírito Santo. Então, essa é a base de toda a fé cristã. Jesus Cristo padeceu por nós na carne. Uma vez que Cristo padeceu por nós na carne, então nós temos uma tarefa. E a tarefa nos apresenta o local onde nós estamos colocados. Nós estamos numa batalha. Ele diz: armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Muitas vezes pode ser tentação para nós, enquanto nós caminhamos nesse mundo, nos esquecermos de que essa realidade é a realidade das nossas vidas. Que nós não, como eu ia dizendo, né? Que nós não estamos nessa vida para andarmos aqui tranquilos, ou alguns tentam colocar, né? Não, beleza, eu entendi, sei que a vida não é assim, um mar de rosas. Mas eu tenho que batalhar para que ela se torne um mar de rosas, né? Então a pessoa trabalha, a pessoa se esforça, a pessoa faz hora extra no emprego, né? A pessoa se esforça de todas as maneiras, consegue uma renda extra, vende coisas, trabalha fora do período de trabalho e tal, para tentar tornar a vida aqui debaixo desse sol um mar de rosas, tornar aqui um resort. E eu tenho uma triste notícia, ao mesmo tempo excelente notícia para te dar. Se você é cristão e esse mundo ainda é afetado pelos efeitos do pecado, não coloque as suas esperanças nesse mundo. Não ache que vai chegar um momento na sua vida no qual você vai falar: não, agora eu estou tranquilo, eu já ganhei tudo e agora eu só vou aproveitar. Não ache que esse momento é quando você passar na universidade. Acho que quase todo mundo aqui já passou, né? E talvez você já teve a primeira desilusão, né? Dos anos escolares lá, quando eu passar na universidade, não, eu vou estar tranquilo. Não ache que esse momento é quando você passar no seu concurso. Não ache que esse momento virá quando você passar no emprego dos sonhos ou alcançar, né, aquela meta que talvez você colocou de ganhar, né, nem sei exatamente, 5 dígitos, 6 dígitos, né, 6 dígitos, ou sei lá quantos dígitos. Não ache que será, né, quando você conseguir abrir a sua empresa de sucesso. Não ache que será quando você se aposentar. A grande realidade é que para o crente, uma vez que ele não ama o mundo e o seu coração não está nesse mundo, ele nunca está satisfeito e tranquilo debaixo desse sol. Enquanto há pecado debaixo do mundo, há luta, há guerra. Em primeiro lugar, porque essa guerra é interna. E onde quer que você vá, você estará em guerra. Você pode fugir daqui para os Estados Unidos, você pode fugir daqui para o Panamá, né? A gente estava falando que lá no Panamá tem condições de vida melhores que aqui no Brasil. Você pode fugir para o regime que você acha o mais adequado, para o paraíso fiscal ou para a dominação do Estado completa da sociedade. Você não terá lugar de paz, porque, em primeiro lugar, o inimigo, primeiro dos inimigos, reside no nosso coração. A guerra é interior e é uma guerra contra o pecado. Nesse mesmo sentido, a Escritura nos ensina em outro lugar que a nossa luta não é com armas humanas, mas é contra poderes, contra potestades, e que a sua ação, em especial e principal, é no nosso coração. De modo que, se no nosso coração, interiormente, nós estamos tranquilos, talvez confortáveis conosco mesmos, no momento em que nós chegamos, talvez até da nossa própria santidade, a grande realidade é que talvez você esteja perdendo a guerra. Se você ficou tranquilo com respeito a você mesmo, se você em algum momento pensou assim, acho que chega já de ler a Bíblia, acho que eu já tenho conhecimento demais, né? Acho que agora vou dar um basta, porque o que eu sei já é suficiente. Talvez esse seja o primeiro sinal de que você está sendo derrotado.
em que Satanás, com seus poderes, com as suas mentiras, já está enlaçando o seu coração. Ainda assim, essa batalha que é interna, ela se traduz externamente. Se traduz externamente porque Satanás também apresenta pedras de tropeço no mundo. E a respeito desses dois inimigos, agora Pedro vai nos falar. Mas, na mesma medida em que ele nos apresenta a batalha, ou com a mesma palavra que ele nos apresenta a batalha, que é uma arma, ele nos apresenta o conforto, o consolo, ou a gente poderia dizer a própria estratégia. A questão de nós irmos, portanto, para essa batalha que é interior e exterior, deve nos levar a buscar sermos completamente capacitados a vencer a batalha. Tolo é o homem que acha, né? O hippie espiritual que vai lá para o meio da Primeira Guerra Mundial e vai levantar a sua bandeirinha de paz e amor esperando que os homens vão parar de batalhar. Tolo é o homem, nesse mesmo sentido, que vai para a guerra interior e exterior sem as suas armas adequadas, sem uma estratégia adequada para poder sobrepujar os seus inimigos. Se ele faz isso, o que acontece? Ele é morto, simplesmente, porque a batalha não perdoa. A batalha é voraz. Então a Escritura nos apresenta, né? Verso 1 ainda, armai-vos também. E veja a característica da arma. A característica da arma aqui é a mesma arma que não foi utilizada por Pedro, igual eu fiz a referência nessa manhã, né? Quando ele cortou a orelha de Malco. É uma arma distinta. É uma arma que a gente poderia dizer similarmente espiritual, né? Armai-vos também com esse mesmo pensamento. Qual é a maior das armas, a maior das estratégias que é utilizada na vitória do cristão contra os inimigos interiores e exteriores? Uma só coisa, que é chamada na Escritura aqui de pensamento. É um pensamento, é uma consideração, é uma ideia, é uma resolução, a gente poderia colocar. Veja que sim, né, para lutar guerras humanas, inclusive para que essa batalha seja traduzida muitas vezes pelas nossas mãos, é necessário ferramentas. É necessário que a gente se prepare também. Todavia, a base de toda a estratégia, ou a arma mais poderosa que nós temos, contra a qual não há resistência, é um pensamento, é uma ideia, uma disposição. E qual é o conteúdo desse pensamento? Ele diz, no final do verso 1, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. E aqui a gente tem algumas dificuldades. Vou ser breve na exposição dessas dificuldades, na verdade, porque eu acredito que eu até tomei um susto. Eu eu falei para vocês, né, na semana que a gente falou sobre 1 Pedro 3, que esse é um dos textos mais difíceis da Escritura. E aí eu cheguei à conclusão, e alguns comentaristas comentam de fato, que aqueles que acham que 1 Pedro 3, 19 a 22 é um dos textos mais difíceis da Escritura é porque não chegou em 1 Pedro 4, 1 a 6. E alguns colocam que efetivamente o versículo 6 em especial é o versículo mais difícil. Mas aqui no verso 1 a gente começa a ver algumas das dificuldades. Essa dificuldade do verso 1 é mais fácil de resolver. Mas, para vocês terem ideia, existem aproximadamente 20 interpretações distintas nesses 6 versos. Então, não tem como explicar para vocês todas, não é do interesse isso, né? E a gente tem que tentar entender a Escritura na sua simplicidade, com a analogia da própria Escritura, como ela se apresenta para nós. Tendo a certeza de que, se, né, aquilo que nós aprendemos é apoiado por analogia da fé, por outras partes da Escritura, nós não precisamos temer essa interpretação, porque de alguma forma ela é sim eficaz e útil para nós. Então ele coloca, né, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Primeira pergunta, quem padeceu na carne? E o que é cessar do pecado? Alguns vão colocar que esse aqui é o cristão. E aí ele está fazendo uma identificação, então, do cristão com Jesus. No seguinte aspecto, Jesus Cristo padeceu por nós na carne, e nós padecemos na carne, ou seja, nós sofremos no nosso corpo, nós sofremos enquanto andamos debaixo desse mundo, sujeito ao pecado, tendo morrido para o pecado, cessou do pecado.
A grande dificuldade dessas pessoas é entender que Jesus Cristo cessou do pecado se Jesus nunca pecou. E aí eles tentam falar que isso aqui é o cristão, só que eu acredito que essa interpretação é completamente antinatural para o texto. Porque você tenta, nesse caso, né, me parece que você tenta espiritualizar e tirar a palavra padeceu da carne do contexto direto que está falando Jesus Cristo padeceu por nós na carne. Então eu prefiro manter a principal interpretação aqui de que aquele que padeceu na carne é Jesus Cristo. Ele padeceu na carne e já cessou do pecado. O que significa que Jesus Cristo já cessou do pecado? Ora, Jesus Cristo nunca pecou. Pedro já falou isso diversas vezes. Essa palavra cessou na escritura, significa isso mesmo, né, que traz para nós no português. Parou, né? De alguma forma cessou. E uma das traduções possíveis para essa palavra a gente encontra lá em Hebreus 4. Vamos lá para Hebreus capítulo 4. Verso 4. Hebreus 4:4. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º: E repousou Deus de todas as suas obras no dia 7º. Onde que está a palavra cessou aqui? Repousou. Repousou. Verso 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Descanso, né? Voltando lá para 1 Pedro. Essa palavra ela pode ser traduzida por descanso e é utilizada para falar do descanso sabático, né? Do Shabá. Na medida em que Deus criou todas as coisas, e no 7º dia repousou, cessou, descansou. Na mesma medida, né, em que nós agora descansamos das nossas obras também no dia do Shabá, no dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele está nos apresentando é efetivamente essa realidade. Que Jesus Cristo, uma vez que ele já morreu na carne, ele já descansou. Mas descansou do quê? A Escritura nos traz do pecado. E aqui, para aqueles que entendem essa interpretação, não é que Jesus Cristo, de alguma forma, estava cansado de pecar, né? Não faz sentido isso. Mas tão somente que Jesus Cristo já cessou a sua obra com respeito ao pecado. Jesus Cristo já cessou a sua obra de redenção por nós na cruz do Calvário. Ele já não mais está debaixo dos efeitos do pecado, tal como nós agora estamos ainda, né? Dos efeitos da maldição do pecado sobre ele. Ele não está mais debaixo das fraquezas, ele não está mais debaixo da pena da culpa pelo pecado. Jesus Cristo adquiriu plena e completa redenção. E é por isso, então, que eu não li, né, no verso. Eu só conferi aqui em Hebreus 4 mais uma vez. No verso 9 diz, né? Portanto, Hebreus 4:9 não precisam abrir. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, é a mesma palavra, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Então, a Escritura nos apresenta aqui agora um descanso. No verso 9, esse descanso, a nossa tradução traz repousou. Só que, dentre todo o capítulo que aparece muitas vezes essa palavra repousou, no verso 9 é a única vez que essa palavra é diferente. E que apresenta não um descanso de um modo, a gente poderia dizer nesse sentido passivo, mas a necessidade de descansarmos. É um descanso agora ativo, a necessidade que nós temos de realizarmos, vou colocar nas palavras adequadas aqui, santificarmos o Shabá, santificarmos o descanso. O verso 9, traduzido por repousou ali, é a palavra que apresenta isso. E ele fala, então resta ainda a necessidade de santificarmos, né, um descanso, de praticarmos, de guardarmos o Shabá. Por quê? Porque Jesus Cristo já repousou como Deus na criação, repousou das suas obras. Em que momento em que Cristo repousa? Jesus Cristo repousa depois de padecer na carne. Tendo ressuscitado, ele agora está, como nós vimos já, à destra de Deus Pai. Ali ele descansa.
Ele sim realiza uma obra, só que o seu descanso é um descanso ali ativo, tal como o nosso Shabat também deve ser, né? A obra que ele realiza, todavia, é distinta da obra que ele realizou aqui, porque agora ele não está mais debaixo do sofrimento do pecado, mas glorificado, ele vive em plena e perfeita alegria, intercedendo por nós e realizando seus 3 ofícios de forma perfeita e plena. Jesus Cristo, portanto, né, é aquele que morreu e já cessou, já descansou da sua obra. Como é que isso é uma arma poderosa? Isso certamente é uma arma poderosa para todos aqueles que compreendem isso e colocam o seu coração nessas coisas. Se nós compreendemos, por exemplo, que o nosso Senhor Jesus Cristo já realizou toda a redenção, nós temos poder para lutar contra o pecado, em primeiro lugar, por vermos o tanto que o pecado é odioso para Deus, por percebermos que, uma vez que Deus não abriria mão da sua lei e da sua santidade, ele mesmo enviou seu santo filho para morrer. Assim, a odiosidade daquele ato que foi realizado na cruz, que Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, porque Jesus Cristo morreu por causa da sua concupiscência, porque ele morreu por causa da sua concupiscência dos olhos, da carne, da sua soberba, porque Jesus Cristo morreu pela sua ignorância, porque era necessário que ele morresse para que você fosse plenamente aceito na presença de Deus o Pai. É essa a consideração que nós temos que ter para com o nosso próprio pecado. De modo tal que você precisa, nesse sentido aqui, se identificar com aqueles que mataram Jesus na cruz do Calvário. Porque aquilo que aqueles homens fizeram de alçar Jesus na cruz do Calvário, colocar uma coroa de espinhos nele, pregar suas mãos, né, esbofeteá-lo, lançar sorte sobre as suas vestes, essas coisas os homens fizeram, mas porque Jesus Cristo se entregou. Mas ele se entregou, em primeiro lugar, por causa do pecado que você pratica hoje, ou que você praticou na sua vida inteira. Nesse sentido, o motivo último, ou vamos colocar assim, né? A pessoa última que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário foi você, por causa do seu pecado. De modo que quando você peca, é como se você estivesse dizendo: não, tá tudo bem. Tá tudo bem, Jesus Cristo, sofrer mais uma porrada. Tá tudo bem, Jesus Cristo, né, receber essa coroa de espinhos e ser blasfemado diante dos homens. Porque eu amo mais a isso, amo mais meus prazeres do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa consideração por esse pensamento e o amor de fato, né, por esse pensamento de que Jesus Cristo já padeceu na carne, deve nos levar à santidade. Mas também o fato de que ele já completou toda a obra deve ser ainda poderosa para nos apresentar a realidade de que nós já estamos plenamente libertos. Meu irmão, minha irmã e ouvinte aqui, demais, preste atenção. Aquele que está em Jesus Cristo não precisa pecar. Ele não está mais como um escravo do pecado. Se nós somos livres, se Jesus Cristo já nos libertou, a Escritura nos diz, né? A gente vai ver na semana que vem, na Escola Bíblica Dominical, não falte. Se Jesus Cristo já libertou, verdadeiramente nós somos livres. A grande realidade é que todas as vezes que você peca, você não pode colocar a culpa em nenhuma outra coisa, senão no seu próprio coração, que você quis mais uma vez se colocar debaixo do seu antigo Senhor. Porque o seu antigo Senhor não mais te domina. Jesus Cristo já nos libertou e assim nós podemos viver da liberdade de Cristo. É isso que Pedro nos apresenta. Arme-se com essa estratégia. Coloque isso no seu coração de modo que quando você vier a lutar contra o pecado, quando o pecado bater na sua porta, o pensamento principal do seu coração, a arma, efetivamente, que você está fazendo uso ali, como que apertando o gatilho no momento do problema, é: Jesus Cristo já morreu e Jesus Cristo cessou o seu trabalho e descansou. Se nós tivermos verdadeira consideração por isso, certamente teremos muito mais capacidade, ou teremos a principal capacidade de lutar contra o nosso pecado. Apesar de eu já ter colocado, agora ele passa a falar então com mais clareza a respeito desse objetivo da guerra. Ele colocou uma estratégia e agora ele vai apresentar um motivo para o qual essa estratégia deve ser empregada. E veja com que clareza ele coloca. No verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscências. Essa palavra é difícil, né? Concupiscências
dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Falei tanto essa palavra concupiscências e talvez não expliquei ela tão bem, né? Talvez você não entenda tão bem o que ela significa. Para muito, concupiscência significa somente desejo sexual, e não é isso que a Escritura ensina. Concupiscência é todo aquele desejo, é uma palavra que traduz um desejo ardente por aquilo que é mal, por aquilo que é pecado. Então, concupiscência é um desejo, e nem todo desejo é mal. A gente deve desejar ardentemente aquilo que é bom. Inclusive, pela manhã também falamos do zelo. O zelo é um tipo de desejo ardente por ver a glória de Deus sendo manifestada. Esse é o zelo cristão. Mas existe ah, o negativo, né, o antônimo, por assim dizer, que é o desejo orientado para o mal. Todo tipo de desejo mal que nos arrebata e que, portanto, nos leva a pecar é chamado aqui de concupiscência. E aí ele introduz, então, para que no tempo em que vos resta na carne. O que ele fala disso, né? Veja que o modo como ele coloca, imediatamente traz na nossa mente a ideia de que a nossa vida é breve e de que o nosso tempo está passando. E ele vai trabalhar isso ainda melhor no verso 3. Mas preste atenção, né? Algumas semanas eu falei, o tempo passa muito rápido e a gente voa. E a Escritura nos fala sobre isso vez após vez, para ver se entra na nossa cabeça a grande realidade que nós não somos, nesse sentido, eternos, né? De que o tempo que nós temos nesse mundo não é eterno. E que a eternidade certamente virá, mas o seu destino, ele estará selado por toda ela. Seja cheios de galardão das obras da iniquidade, seja cheio de galardão das obras de justiça. Mas ele fala, então, observem vocês, o tempo de vocês que é breve, o tempo que resta na carne de vocês. E esse tempo que resta, talvez até fazendo som alguns outros textos da Escritura que falam, né? Que o Senhor deve, pedindo para o Senhor, por exemplo, nos ensinar a contar os nossos dias, a remir o nosso tempo. Então, para o tempo breve que a gente tem, a gente segue o texto, né? Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E aí ele coloca um contraste, né? Qual é o objetivo da guerra? A guerra principal, ela é travada nesse fronte. Ela é travada interiormente. De modo que se você, né, for o principal dos reformadores, se você for a principal mulher de oração que vai ser colocada por toda a história em oração, né? E você se deu aos seus pecados e você amou o mundo, como João nos colocou, isso de nada vale. A grande realidade é que a gente pode realizar uma reforma tal no nosso país, né? Que possa sobrepujar os poderes das trevas que são colocados, que pode até trazer talvez esperança para outras nações, tal como, né, algumas revoluções já trouxeram outras revoluções de outros lugares. Mas a grande realidade é que se você perde a batalha no seu próprio coração, você está perdido, você perdeu toda a guerra. A guerra exterior só faz sentido se a guerra interior está sendo ganha. Na verdade, a guerra interior é a guerra final, nós, individualmente. Qual é a característica da guerra? Não viver mais de acordo com concupiscências dos homens, dos gentios, dos pagãos, mas viver de acordo com a vontade de Deus. A gente não pode se colocar mais como o mundo se coloca, né? Como com desculpas que os levam a viver o modo como vivem. Quem vive assim ah, se escusa de todo dever e é um verdadeiro frouxo, a gente poderia dizer, né? Fica colocando a culpa do seu problema nos outros. Talvez uma criança, né, imatura. A grande realidade é que nós, livres do pecado, uma vez que Cristo morreu por aqueles que creem nele, temos a capacidade agora de não mais, armados pelo poder da palavra, viver de acordo com o mundo, com a vontade dos homens, mas de acordo com a vontade de Deus. E como a gente sabe como viver de acordo com a vontade de Deus? Isso é muito claro. A Escritura é a vontade de Deus. A Escritura nos revela a vontade de Deus. E talvez você tenha isso às vezes na sua vida, né? Às vezes a gente fica tão quebrando a cabeça porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida com respeito a uma coisa que a gente não consegue prever. Não é verdade? Antes, né? Talvez agora a maioria aqui já estão casados. Mas antes a gente ficava, muitos, talvez homens, muitas mulheres, ficava, nossa, será que eu caso?
Será que alguma vez eu vou casar? Será que alguém vai me amar? Será que alguém me quer nesse mundo? Será que eu devo casar com esse fulano, com essa fulana, né? Ou talvez, né? Será que eu devo comprar esse carro agora? Será que eu tenho que ter mais um filho? Será que eu tenho que me mudar? Será que eu tenho que estudar para esse concurso? Será que eu tenho que esse emprego específico? E às vezes a gente fica querendo buscar a vontade de Deus para essas coisas que a gente não pode prever. E a grande realidade é que a gente está caracterizando a vontade de Deus, ou aquilo que a gente precisa saber da vontade de Deus, nas coisas erradas. A palavra de Deus nos ensina que, não vou abrir agora porque o nosso tempo já está adiantado, mas lá em Deuteronômio mesmo, que as coisas que estão encobertas para que a gente não saiba mesmo. Elas não foram reveladas para que a gente não saiba, mas as que foram reveladas, elas sim devem nos orientar a viver. E assim, através das coisas que foram reveladas na Escritura, nós conseguimos tomar decisões melhores com respeito a essas coisas práticas ou essas coisas que a gente não consegue prever. Então, quer saber a vontade de Deus para a sua vida, né? Você não precisa ir num médium, consultar o espírito da sua mãe, né, que morreu, da sua avó. Você não precisa abrir o horóscopo, você não precisa, né, fazer outra coisa senão abrir a palavra de Deus e ver o que foi revelado. Aquilo que foi revelado é para o seu ensinamento. E aquilo deve ser, e é, como a Escritura revela, base suficiente para você tomar todas as suas decisões. Ah, mas aí eu, por exemplo, né, vou me casar e quem me garante que fulano daqui 75 anos não vai me trair? Aí, meu amigo, eu te falo, né? Você está querendo ser Deus. Porque o conhecimento que você está exigindo para você tomar suas decisões biblicamente orientadas é um conhecimento onisciente. A gente, por fé, age na medida em que a ação para de trabalhar, né? Ela já não tem mais capacidade de chegar até lá. Então a gente olha para as condições que Deus nos deu e a gente toma decisões de acordo com a Escritura nessas condições que Deus nos deu. Se lá daqui 75 anos o plano que você está querendo intentar agora não deu certo, confie no Senhor, né? Confie no Senhor, porque Ele vai permitir com que você passe por aquela dificuldade e com santidade, caso você se atenha ao conselho da palavra dele. Mas segue o nosso texto ainda, e agora ele começa a nos apresentar 3 argumentos ou 3 motivos para empregarmos essa estratégia na luta da nossa batalha. Verso 3 é o primeiro argumento. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Somente até aqui. Lembram então que no verso 2 eu comecei a falar que ele começa a considerar o nosso tempo, a brevidade da vida? Agora fica mais claro. Ele fala assim, né, meu amigo, meu irmão, preste atenção. Quantos anos você tem? Pense no tempo gasto que você já teve na sua vida pecando, agindo de acordo com a vontade dos homens. Em especial, caso você possa se recobrar disso, lembre-se do tempo em que você era daqueles homens, dos gentios, no qual você era dado às paixões do mundo. Já não é tempo suficiente? Essa é a comparação que ele está falando, como se fosse justo. Você viveu tempo suficiente vivendo de acordo como um pagão. Você já praticou o suficiente das dissoluções, das libertinagens, das concupiscências, das glutonarias, das coisas do mundo. E talvez você tenha se convertido em tenra idade, né? Talvez você não se identifique ainda assim claramente, possa colocar assim, não, realmente com 12 anos, ou sei lá, com 18 anos, com 25 anos, eu cheguei ao conhecimento da fé. Mas perceba, esse mesmo argumento é aplicado a você. Quantas vezes você pecou e você já deu o seu membro, ou seus membros, né, o seu corpo, para o pecado? Quantas vezes a sua mente, as suas mãos, os seus passos, os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração já não serviu à iniquidade? Ele fala, basta, já é mais do que suficiente. Veja a categoria de pecados que ele fala, né? Ele coloca dissoluções, e a nossa tradução é um pouco difícil, né? Porque a gente não utiliza tanto essas palavras, mas ele fala assim: dissoluções é uma palavra que pode ser traduzida tanto por libertinagem quanto lascívia.
Talvez no sentido mais estrito sexualmente falando, mas talvez não, né? De soluções aqui pode ser todo tipo de libertinagem, de entrega ao pecado, né? De liberdade exacerbada, que já não é mais liberdade, né? De fazer aquilo que é libertinagem diante do Senhor. Concupiscências, né? Concupiscências já expliquei para vocês que é o império dos desejos da carne, as paixões ardentes que arrebatam o coração. Aí ele fala três que são muito similares: borrachices, né? Estranho. Para mim lembra borracheiro, né? Aquele mosquito que pica, mas não tem nada a ver. Glutonarias, bebedices. Esses três pecados estão relacionados. E falam dos pecados da boca, a gente poderia dizer, no sentido da alimentação. Borrachices e bebedices são sinônimos. Inclusive, um autor coloca assim que borrachice se dá a bebida tal como glutonaria se dá a comida, mas sem o elemento da embriaguez, certo? Então, o que é glutonaria? Glutonaria é comer além daquilo que é santo. Amar a comida, né, de um modo idolátrico, ou efetivamente comer mais do que você deve comer. É isso, né? E é interessante notar, eu não coloquei aqui para vocês, senão eu iria ler para vocês. Mas o pecado da glutonaria, dos excessos, na palavra de Deus é incluído debaixo, não do sexto mandamento, né? Que são os crimes contra a vida, mas sim debaixo do sétimo mandamento. Interessante isso. Sétimo mandamento, né? Vamos ver se vocês estão afiados aí, né? Nas lembranças. Sétimo mandamento é não adulterarás. Com que relação tem comer demais, beber demais e se embriagar, ou beber demais aquilo que você não deve beber mesmo, com ah, não adulterarás? Sim, bem verdade é que se você come demais ou bebe demais, você também está tirando a própria vida. Mas a raiz do pecado é se dar aos prazeres da carne, é se dar aos estímulos dos sentidos. Consegue compreender a relação com o adultério? Né? O adultério nada mais é a sua raiz do que isso, é se dar ao prazer da carne. E assim também a glutonaria, a bebedice ou a bebedice não embriagada é também assim similar. E esse é um pecado que a gente passa tranquilo, né? E até às vezes socialmente ah, louvado em alguns aspectos. Teve o caso aí, né, das influenciadoras obesas e tal, né? Mas nem estou falando sobre isso. Estou falando da nossa cultura mais básica mesmo, né? Às vezes o limitar-se no comer o adequado, né? Ou comer as coisas adequadas, muitas vezes é culturalmente deixado de lado. E aqui está nos apresentando que esse é um modo do pagão viver. Aquele que vive para encher a barriga vive igual um pagão. Ele vive igual Paulo fala, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Por que ele utiliza esses dois pecados? Ele podia falar, né? Façamos amor, né? Matemos as pessoas porque amanhã morreremos. Mas ele fala de dois pecados que muitas vezes por nós é negligenciado, né? Glutonaria, bebida em excesso, seja de coisas alcoólicas ou não, né? Também de coisas alcoólicas, é viver para os prazeres. Então tome cuidado com esses pecados também. Já basta vocês terem vivido assim. E aí ele conclui, quase que alguns comentaristas colocam, né, que é como se todos esses são quebras da segunda tábua, né, pecados relativos aos homens. Aí ele coloca, né, que como se o último dos pecados fosse a conclusão de todos eles, as abomináveis idolatrias. Há uma verdadeira associação entre a idolatria e os pecados. E qual é essa associação, né? A associação, e eu estou falando aqui de idolatria no sentido mais ter uma falsa religião de fato, e não aquele sentido tão interno que também está incutido aqui, né? De que às vezes a gente pode levantar Deus no nosso coração, espiritualmente falando. Mas na idolatria, na sua manifestação externa, amar uma falsa religião, amar o erro, muitas vezes está relacionado justamente com encobrir pecados. Muitas vezes os homens criam doutrinas para que os seus pecados possam ser praticados ali, dentro daquela religião, sem que ninguém esteja acusando eles. Podem ver que muitas vezes aqueles que saem de verdadeiras denominações ou de verdadeiras igrejas e vão para falsas igrejas, muitas vezes está relacionado com pecado. Podem ver como muitas igrejas falsas surgem
por causa de justificativa de pecado. No nosso dia é fácil falar, inclusive, né? É fácil falar porque, por exemplo, a gente tem aí inúmeras falsas igrejas motivadas por falsos evangelhos, por exemplo, sociais e até propondo uma nova ética sexual, como se a escritura, ou melhor, como se a igreja tradicional, institucional, não conseguisse ver as questões sexuais dos nossos dias. Aí eles abrem lá uma igreja, pegam o símbolo da aliança de Deus, né, colocam um arco-íris lá e falam: ah, nossa igreja é inclusiva, igreja da diversidade sexual. Esse exemplo é óbvio, né? Claro, justificar pecado. Mas existem outros exemplos que estão talvez mais separados de nós, talvez até historicamente, mas que também a mesma raiz é orgulho, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tenhamos cuidado, portanto, né? E vamos, né? É difícil às vezes conjugar alguns verbos, né? Mas vamos remir, rimamos? Não sei. Vamos remir o nosso tempo, porque já basta o tempo que a gente andou em borrachice, em bebedeira, em concupiscências, em falsas religiões ou adorando falsos deuses. Não trouxe também aqui para vocês, mas eu convido os irmãos depois a lerem as 70 resoluções, perdão, de Jonathan Edwards. Em várias das resoluções, ele fala exatamente isso, né? Eu estou resoluto a remir o meu tempo, a não gastar o meu dia do Senhor, por exemplo, com assuntos que não são pertinentes a esse dia, a não gastar o meu tempo com prazeres da minha carne, sendo que esse tempo que eu tenho nessa vida já é pouco, e eu tenho a eternidade inteira para aproveitar dos prazeres do céu. E é que prazeres da carne não no sentido negativo, né, também, mas somente do descanso, né? Convido os irmãos a verem isso depois. Mas, para finalizarmos, o segundo argumento que ele nos dá está no versos 4 e verso 5. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Veja, existia uma companhia, né, que você como ímpio, ou que o ímpio, né, regenerado andava antes de se tornar crente, e ele estava em verdadeira comunhão com esses. Ele estava lá sentado na roda dos escarnecedores, bebendo, comendo, se dando aos prazeres, né, e etc. Ah, e agora que a pessoa é regenerada, há uma mudança necessária no comportamento dela. O primeiro ponto que a gente vê aqui é que não há comunhão entre as luzes e as trevas. A Escritura nos ensina isso, e se você possui ou tem a vontade de ter comunhão com esses que vivem nos seus pecados para satisfazer os prazeres do seu próprio umbigo, você está errado. Preste atenção nos caminhos que você está andando. Nós fomos salvos, né? A argumentação dele é que justamente Jesus Cristo morreu e cessou do pecado para que nós sejamos capacitados a não mais viver como vivíamos antigamente. Então, a coisa natural é pressuposto que você já mudou. Se você creu no Evangelho, você foi transformado, você mudou. Ou seja, qualquer tipo, estou trazendo outra aplicação, qualquer tipo de evangelismo que não traz a transformação do homem, que não chama o homem a um verdadeiro arrependimento que é praticado no dia a dia, é falso, porque não promove os objetivos para os quais Cristo morreu e ressuscitou. Então, você já mudou, e aí agora os ímpios olham e falam assim, nossa, né? Eles acham estranho. E olha as palavras que ele usa, acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução. Correr é correr mesmo. Ele está usando uma analogia de uma corrida. Então é como se os ímpios estivessem tão desenfreados, é a palavra que ele utiliza, não tem freio, né? Então tão afoitos para satisfazer os próprios desejos que eles correm como se eles estivessem o mais rápido possível buscando ali chegar nas suas dissoluções, nos seus prazeres, né? Desenfreados, sem freios mesmo. É assim o coração do homem, mal, e é isso que nós devemos ter cuidado para o nosso coração não voltar a se submeter. Quando a gente permite com que um pecado floresça no nosso coração, a tendência é que pecar a segunda vez relativo àquilo ali fica mais fácil. Os freios começam a se soltar, né? E aí você peca uma vez, nem aconteceu tão mal assim. Aí você peca uma segunda vez, e ali logo você vê se está se assemelhando ao ímpio, correndo desenfreadamente atrás dos seus desejos. Por isso, a exortação, né, que a gente pode pegar em direta aqui é, na medida em que você vê isso acontecendo no seu coração, na medida em que você pecar, freie imediatamente e volte para o caminho.
Mas esses homens, então, esses ímpios, eles olham para os santos e blasfemam deles, ou seja, caluniam eles, né? Falam mal deles, né? E aqui existe um exemplo de que, olha, não é porque você, né, não vive conforme certos usos e costumes, entre aspas, de igrejas outras, que você não vai ser blasfemado pelo seu justo comportamento. Às vezes o reformado, porque é todo, todo reformadinho, né? Usa suas roupas características e que, de certo modo, não se. Em vários aspectos, né? Certo que em alguns aspectos, mas não é tão diferente, é normal, é igual uma pessoa comum, né? Então, porque você fala de uma forma comum, você espera assim que você não vai receber oposição. E ele está falando aqui a oposição não é por essas coisas externas, a oposição que vem é por você não praticar aquelas coisas principais mesmo, os pecados que eles praticam, né? Então, não se envergonhe nesse sentido, né? Se o mundo se opõe a você porque você não pratica os mesmos tipos, os mesmos gêneros de pecado, saiba que é exatamente assim. Porque eles acham estranho que vocês não são mais do grupo deles. Porque você não corre mais igual eles na corrida para ver quem se satisfaz primeiro. E verso 5. E aqui nós temos a principal argumentação desses dois versículos, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ele nos dá um conforto pelo seguinte: olha, de fato vocês foram lançados fora da rodinha. E agora vocês estão meio que dados, por assim dizer, né, ao próprio cuidado. Mas a grande realidade é que vocês, quando foram lançados fora da rodinha, vocês não estão sozinhos. Em primeiro lugar, é óbvio que você tem uma igreja, né? E a igreja agora é a sua rodinha nova. Mas, em especial, o que ele está falando aqui é uma coisa ainda mais solene. Jesus Cristo, ele está preparado para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo, ele já está à destra de Deus o Pai, ele já morreu, cessou do pecado, está à destra de Deus o Pai, preparado para exercer juízo. Aí é que a gente tem mais uma dificuldade. Juízo histórico, juízo eterno, e os vivos e os mortos que está falando aqui, é vivo, vivo mesmo, e morto, morto mesmo que morreu, ou é vivo espiritual e morto espiritual? A grande questão é que não importa. Jesus Cristo traz juízo sobre todos. Essa é a grande realidade. E traz juízo histórico e traz juízo eterno. Então, confortem-se nessa realidade. Todos estão debaixo do juízo de Deus. Se aqueles que te caluniaram morreram nas suas calúnias, ainda assim um dia eles ressuscitarão para serem julgados e condenados. Se aqueles que te insultaram estão mortos nos seus delitos e pecados, não tenha medo, porque o Senhor trará juízo sobre eles no momento adequado. Esse é um consolo para nós. Não há uma ofensa que é cometida contra os cristãos que Jesus Cristo não toma como se cometida contra ele mesmo. E ele, como justo juiz, no momento adequado, traz punição. Por fim, verso 6. E aqui é o verso mais difícil, mas vai ser o que eu vou comentar mais rápido também. Só vou explicar exatamente o que ele significa. Diz assim, é o último argumento, né? Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, nos homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Bem, por que esse versículo é difícil? Eu estou ansioso para ir para versículos mais fáceis, para facilitar o meu trabalho, né? Mas até mesmo esses versículos difíceis são inspirados pelo Senhor e úteis para nossa exortação. Então a gente não pode fugir deles. Mas aqui a gente tem então um terceiro motivo pelo qual a gente deve aplicar a estratégia e um terceiro consolo, que é: considere o propósito e o efeito do chamado com que foram chamados. Eu coloquei assim já quase que numa explicação. Acompanhe comigo, ó. Diz, porque por isso, ou por causa dessas coisas que eu falei, para que vocês sejam santos, não andem mais de acordo com o modo como o mundo anda e tal, por isso o evangelho foi pregado. Então ele está falando aqui, e a palavra evangelho aqui é evangelho, de evangelizar, e aí não pode ser outro sentido senão proclamar as boas novas da salvação. Então, ele está falando de proclamar as boas novas da salvação. Esse evangelho foi pregado. Então, ele está falando por isso, né? Porque por isso esse evangelho
foi pregado. Ou seja, ele vai apresentar o motivo pelo qual o evangelho foi pregado, certo? Tudo bem até aqui? Ok. Então, a quem o evangelho foi pregado? Aos mortos. E uma interpretação mais comum e errada desse texto, mais comum no sentido assim, né, de que é muito comum entre muitas pessoas compreender isso, principalmente entre seitas, é que Jesus Cristo foi como tinha o problema lá de 1 Pedro 3. E por isso que esses dois textos são tão difíceis. Um junta com o outro e junta com um monte de ideia maluca, né? Então, a grande realidade é que um texto não está relacionado com o outro. Aqui, né, o evangelho é pregado aos mortos, o que não significa isso. Não significa que Jesus Cristo foi no inferno para dar uma segunda chance para os crentes do Antigo Testamento, nem para os crentes do. Quer dizer, para os crentes não, né? Para os ímpios do Antigo Testamento, nem para ninguém. Porque nós já vimos na semana anterior, que cabe ao homem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Essa interpretação é jogada, lançada fora por analogia da fé. Existem outras interpretações que poderiam casar, mas eu acho que a mais adequada é compreender que o evangelho foi pregado àqueles homens que estavam mortos espiritualmente. Tanto que a partícula o aqui, ou a aos mortos, os aqui, não tem mais essa partícula definida, né? Também o evangelho foi pregado a mortos. Então dá uma ideia de não caracterização do tipo desse morto. Enfim, independentemente disso, né? Para que a gente entendendo a continuidade, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Vocês lembram dessa contraposição que eu comecei falando, né? Carne e espírito. E a gente vê que carne é na esfera do pecado, onde o pecado reina como Senhor e onde ele traz os seus efeitos para a nossa vida, a sua maldição. E o espírito é a esfera da vida, que é aplicada pelo próprio Espírito Santo. Então a gente tem essa contraposição, né? Não é carne, corpo e espírito, alma ou cabeça ou mente ou qualquer coisa assim. Então ele está falando assim, ó, o evangelho foi pregado aos mortos para que os homens fossem julgados, a gente poderia dizer condenados, é uma tradução possível. Condenados na esfera do pecado e vivessem na esfera da vida. Vejam se o que ele está falando não é exatamente, inclusive com palavras semelhantes ao que a gente leu no verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, não mais vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Veja que tem a contraposição também entre homens e Deus, tal como os homens viver segundo ser julgado segundo os homens na carne e viver segundo Deus em espírito. E o paralelo principal desse texto a gente já viu há 2 semanas atrás, que está em Romanos capítulo 6. Vamos lá brevemente só para finalizar. Verso 5. Vou ler a partir do verso 4, mas prestem atenção. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança, ou o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, veja que as palavras são até similares aqui, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Somente até aqui eu acho que é suficiente. A grande realidade que Pedro nos apresenta aqui, concluindo esse ponto, né, que ele vai continuar ainda com essas argumentações e a gente vai ver nas próximas semanas, é que uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, nós estando nele, morremos e ressuscitamos. Morremos na carne, na vida do pecado, no velho homem, morremos para os nossos próprios pecados, para que nós vivamos em espírito, para que nós vivamos praticando a vontade de Deus. Veja que o que Pedro, e isso eu acredito que facilita, né? Pedro, ele está no mesmo argumento e é como se ele voltasse no mesmo ponto, articulando tudo muito em conjunto. Mas o ponto principal é esse, né? A guerra que nós temos
ela pode ser vencida, porque nós temos uma arma poderosa e você precisa se armar para vencer essa guerra, né? Que é o pensamento de que Cristo já morreu e cessou do pecado. E ah, depois disso, Pedro nos traz, né, inúmeras exortações para como o motivo pelo qual nós devemos nos ater a ela. E a última delas aqui é que o evangelho foi pregado a nós justamente por causa disso. O chamado que foi te dado foi justamente esse, né? Você foi chamado para o evangelho não para você viver segundo a sua antiga natureza, mas para você viver segundo a sua nova natureza, que é conformada à imagem de Jesus Cristo através da ação do Espírito Santo. Que seja assim então, nós estejamos preparados e prontos para essa batalha com o auxílio do nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças porque mais uma vez o Senhor nos exorta através da sua palavra. Pedimos perdão, Senhor, porque a consideração sobre a morte, os sofrimentos e o descanso do nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes é negligenciado por nós. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes esse pensamento não é o pensamento que nos motiva a todo o empreendimento e na luta contra todo o pecado. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê esse único pensamento, essa única disposição de mente, de nos lembrarmos efetivamente, conhecendo em amor, que aquele que padeceu por nós já venceu o pecado, nos libertou. E agora, não mais debaixo dos efeitos do pecado, mas num corpo completamente glorificado, recebendo posição de autoridade e honra sobre todo domínio, poder e potestade, ele julga, ele profetiza, ele media tudo isso em favor da sua igreja. Que armados por esse pensamento, Senhor, nós venhamos ter vitória incessante sobre o pecado. Na mesma medida em que o pecado já nos sobrepujou e tivemos muitas derrotas, e ainda mais que nós venhamos ter muito mais vitórias e vitórias abundantes contra o pecado, armados por esse pensamento. Nos exorte, continue nos ensinando, Senhor, nessa batalha que nós temos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que padeceu na carne, mas está vivo, descansando das suas obras. Amém.